Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 216 do nosso curso de Matemática Básica, trabalhando aí no momento com Fundamentos de Geometria. E bom, retomando aí o que nós estamos vendo aí, vimos já algumas aulas, aí 2 aulas já, nós vimos essa terceira aula, né? De Fundamentos de Geometria, nós estamos vendo a axiomática básica, chamada geometria plana e espacial também, né? Vimos aí que nós temos os conceitos primitivos de ponto, reto e plano, a noção de pertencer, né? A noção de conjunto, né? Todos esses conceitos primitivos. A partir desses conceitos primitivos também nós temos as definições, né? Objetos que nós definimos, por exemplo, nós definimos espaço como sendo o conjunto de todos os pontos. E a partir daí nós temos os chamados axiomas ou postulados, né, que nós estamos tratando da mesma forma, né? Um comentário interessante que eu gostaria de dizer, né, para vocês é que tradicionalmente era feita uma distinção entre axioma e postulado. Então o axioma era tido como uma verdade, né? Todos seriam verdades básicas de uma teoria, mas o axioma seria uma verdade que ela, digamos, ela seria mais facilmente aceita, uma noção muito óbvia, né? Digamos, por exemplo, nós temos um axioma da chamada transitividade, né? Numa igualdade nós temos que se um valor A é igual a um valor B, né? Se nós temos que se A é igual a B e se B é igual a C, né? Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C, né? Quer dizer, se esse elemento é igual a B e B é igual a C, então o A tem que ser igual a C. Quer dizer, isso é um fato relativamente intuitivo, né? Então, mas isto dentro da álgebra, aí, da aritmética, nós teríamos que entender isso aqui como um axioma da transitividade, aí, digamos. Mas enfim, então seria uma verdade básica que nós teríamos que assumir que isso é verdadeiro, mas aí seria um axioma porque, digamos que seria algo mais intuitivamente óbvio, digamos assim, né? E isso diferenciaria dos postulados, que os postulados aí seriam coisas que nós... Porque a própria palavra postular é afirmar, né? Então, quer dizer, nós estamos postulando, então nós postulamos que uma reta tem infinitos pontos. Mas nós poderíamos ter postulado que uma reta tem apenas 1000 pontos. Nós postulamos que fora da reta existem também infinitos pontos, mas nós poderíamos postular que fora da reta não tem nenhum ponto, por exemplo, né? Então, quer dizer, o postulado é algo que tem uma liberdade um pouco maior do que os axiomas, porque já foge um pouco do senso comum, então tem uma liberdade maior do que você vai definir como postulado. Mas importante ressaltar que uma vez definido o postulado, a partir dali a teoria tem que ser construída a partir daquela maneira como ele foi estabelecido, né? Ou melhor dizendo, né? Como ele foi postulado. Enfim, antigamente havia essa distinção. Atualmente não é feita distinção. Então, atualmente nós entendemos postulado e axioma como a mesma coisa, né? Dois termos para o mesmo conceito, digamos assim. Outra coisa, pessoal, que gostaria de deixar claro para vocês é que essa axiomática que nós estamos trabalhando, da geometria plana e espacial, axiomática básica, né? Ela faz parte de um movimento que iniciou aí por volta de 1900, né? No final do século XIX, né? Início do século XX, um matemático famoso que eu comentei já com vocês, chamado David Hilbert, um matemático muito importante. Ele, num evento, num congresso, enfim, ele propôs à comunidade de matemáticos mais de 20 problemas aí que ocupariam a mente dos matemáticos pelo próximo século, né? E, de fato, ocuparam, tanto que alguns desses problemas ainda estão sem resposta. São problemas extremamente avançados, profundos, né? E então o Hilbert propôs isso aí para a comunidade. E uma das coisas que ele propôs é que se pudesse construir uma axiomática, no caso dele ele propôs para a teoria dos números, né? Mas enfim, havia essa preocupação de sistematizar a matemática, de criar um alicerce sólido, né? Porque, veja, é como quando nós queremos construir um prédio, né? Queremos construir uma casa. Então não adianta nós construirmos uma casa sobre um pântano, ou então não fazermos bem um alicerce do terreno, né? daquele imóvel, né? Daquela construção. Caso contrário, a estrutura não vai suportar, né? Vai dar problema nessa estrutura. Então a ideia da matemática é a mesma.
Então essa axiomática toda que nós estamos vendo, essas definições, conceitos primitivos, são esse alicerce no caso da geometria. Então vamos fixar um alicerce sólido para que a gente possa ir crescendo e aí poder falar futuramente em triângulos, em retas, em teorema de Tales, em trigonometria, enfim, em diversas coisas, polígonos, circunferência, enfim, falarmos todos os objetos da geometria que nós conhecemos, pirâmides, né, indo para geometria espacial, tudo isso aí a gente tem que deixar bem sólida a coisa, né, e essa que é a ideia dessa axiomática, né, nós construímos o alicerce desse prédio, né, que é a matemática. Mas o próprio Hilbert, ele, com relação à geometria, embora ele tivesse proposto em relação à teoria dos números, ele próprio, eu não tenho a informação se foi antes desse evento ou se foi depois desse evento, ele próprio divulgou aí uma lista de 21 axiomas, ou postulados no caso, para a geometria plana espacial, né? Então um conjunto de 21 axiomas. Agora, algo interessante que a gente pode comentar é que desses 21 axiomas, um deles podia ser provado a partir dos outros 20, né? Então, quer dizer, você utilizava os outros 20 axiomas, não necessariamente todos os outros 20, mas enfim, utilizava alguns dos axiomas, dos 20 axiomas, para provar o 21º axioma. Então, conclusão, o 21º, ele podia ser ele seria uma decorrência dos demais, portanto ele seria um teorema, não é um axioma. Portanto, dos 21 que o Hilbert a princípio propôs, caiu para 20, né? Um matemático chamado Pasch, ele provou, né, que esse 21º, na verdade, seria um teorema e não um axioma. E aí caiu para 20. Enfim, esta axiomática de Hilbert é justamente a axiomática que a gente utiliza nos materiais de ensino médio, os livros de ensino médio. E esses axiomas que nós vimos o P1 e o P2, que são axiomas de existência. Numa reta existem infinitos pontos e também fora dela. P2, num plano existem infinitos pontos e também fora dele. P3 e P4, axiomas de determinação. Dois pontos distintos determinam uma reta, a qual eles pertencem. P4, três pontos não colineares determinam um único plano, né, ao qual eles pertencem. Nós até comentamos, né, poderia dizer determina um, ou determina um único para enfatizar que é único, mas determina um já estaria determinado que é um único, né? Enfim, do plano. Aí depois nós vimos na aula passada o P5 e o P6. O P5 ele dizia que se um plano contém dois pontos de uma reta, então a reta inteira está contida no plano. Ou a gente pode também olhar do ponto de vista da reta, né? Se uma reta tem dois pontos de um plano, então ela toda está contida no plano. E o P6 nós vimos com relação à intersecção de planos, né? Se dois distintos têm um ponto de intersecção, então existe um outro ponto distinto daquele, né, na intersecção dos planos. E aí nós até comentamos, né, embora nós vamos mais pra frente argumentar melhor isso aí, que a intersecção entre os planos vai ser uma reta, né? Fizemos até um desenho aqui na lousa, tudo, né? Enfim, nós estamos trabalhando com essa axiomática aí. Essa axiomática, ela está na maioria dos livros de ensino médio, né? É assim que é feito. Exatamente esses axiomas. Salvo pequeníssimas mudanças, né? No entanto, essa axiomática que é trabalhada nos livros de ensino médio, ela se baseia nos axiomas propostos por Hilbert lá por volta de 1900, axiomas da geometria. Mas, infelizmente, tenho que ser honesto com vocês, né? Porque o que todo aluno espera, acredito, de um professor é a honestidade, né? O professor não precisa saber tudo, né? Mas ele precisa ser honesto e sincero com os alunos. O que aconteceu é o seguinte, a maneira como esses axiomas são colocados nos livros de ensino médio, eles acabam surgindo certos furos na teoria, né? Furos sutis, mas aparecem. Por quê? Porque os axiomas de Hilbert, eles foram muito bem pensados, muito bem planejados, passaram pelo crivo, né, de vários matemáticos, enfim, a coisa era tudo muito bem feitinha, né? E aí provavelmente algum brilhante autor de livros didáticos aí, né? Não sei quem foi, né? De onde partiu essa ideia, mas resolveu simplificar esses axiomas para adequar ao nível do ensino médio. No entanto, essa simplificação acabou trazendo alguns erros, né? Alguns problemas aí. Só para vocês entenderem um pouquinho da diferença. No caso dos axiomas de Hilbert, que são a base para esses axiomas que nós estamos vendo, o fato de uma reta ter infinitos pontos não é um axioma, mas é um teorema. Nós
definimos algumas propriedades da reta, a reta continua sendo um conceito primitivo. E a partir dessas propriedades nós conseguimos mostrar que uma reta tem infinitos pontos. Então a coisa se inverte. E nos materiais de ensino médio, outra coisa muito importante que foi eliminada dos axiomas de Hilbert, né? Muito importante, que é a noção de estar entre, né? Essa noção bastante simples, né? Que é a noção de estar entre. Então você tem uma reta aqui, por exemplo, né? Você tem um ponto A e um ponto B, e aqui um ponto C. E a gente diz que o ponto C está entre os pontos A e B, ou que o ponto C está entre os pontos B e A, enfim, é indiferente. Mas essa noção é um conceito primitivo previsto por Hilbert, né? Mas ele foi cortado dessa axiomática tradicional, né? Enfim, em certo momento começa a se falar, um ponto está entre, né, o ponto C está entre o A e o B, mas ele não é colocado esse conceito na axiomática mesmo, né? Enfim, esse conceito de estar entre. E aí utiliza-se toda essa ideia junto com outros axiomas para mostrar que uma reta tem infinitos pontos, para mostrar que tem ponto fora da reta, para mostrar que uma reta tem infinitos pontos distintos. Tudo isso é importante, porque veja só, o P1, por exemplo, ele fala que uma reta tem infinitos pontos e também fora dela. Ora, mas com isso não dá para a gente concluir que tem infinitos pontos distintos, por exemplo, né? E num resultado que nós mostramos na aula passada, nós tivemos que supor que uma reta tem infinitos pontos distintos. Quando eu peguei um ponto e mostrei que tomei uma reta, um ponto A aqui, né? Tomei uma reta fora, né, do ponto A, e aí considerei infinitos pontos nesta reta, e cada ponto determinou o quê? Uma reta, para mostrar que por um ponto passam infinitas retas. Mas aí foi utilizado que essa reta tem infinitos pontos distintos. Mas pelo axioma P1 que nós enunciamos, ele não fala que tem infinitos pontos distintos, fala que tem infinitos pontos, mas poderia ser infinitos pontos iguais, né? Então tudo isso que nos axiomas de Hilbert aparece com muita clareza e a coisa fecha, né? A conta fecha realmente, foi cortado, foi decepado, na verdade, desses axiomas que aparecem nos materiais de ensino médio. Então é muito triste, né? Porque os autores aí, né? Eles não tiveram essa sutileza, né? Então, às vezes se quer simplificar para os alunos entenderem, mas se complica, porque aí começa a aparecer furo, e aí é que os alunos começam a ter problema, porque os alunos são seres humanos, né? E tem a lógica nas suas mentes. Então, se você começa a cortar a teoria e começa a deixar que apareçam furos ali, com a premissa, supondo que os alunos não têm tanto conhecimento e que eles vão aceitar simplesmente aquilo ali, aí é que se enganam, né, os autores de livros, né? Então, é muito importante isso aí, né? Se fosse utilizada a axiomática de Hilbert, eu tenho certeza que tem muitas coisas, muitas sutilezas que poderiam ser trabalhadas de uma maneira muito mais interessante, né? Mas enfim, vamos seguir nessa linha, né? Porque é como os materiais de ensino médio trabalham, né? Quem sabe futuramente a gente possa, num estudo mais avançado, a gente possa trazer essa axiomática de maneira mais rigorosa, né? Mas é muito interessante mesmo, né? Então, nesse sentido, diversos fatos nós vamos simplesmente aceitar aqui, embora eles não estejam previstos nos axiomas da forma como eles estão, né? Como nós estamos trabalhando. Nós estamos supondo que existe uma reta, estamos supondo que existe um plano, estamos supondo que existem pontos que não são coplanários, né? Existem pontos não coplanários para essa noção do espaço mesmo, né? Quer dizer, o universo não é plano, né? Supomos aí que existe um ponto fora do plano, então aí se constrói a ideia de espaço e tal, toda essa história aí. E a ideia de estar entre também, nós indiretamente estamos supondo isso aí. O fato de existirem infinitos pontos distintos, tudo isso nós estamos supondo, né? Admitindo como sendo verdade, tá? Mas o ideal é que nós trabalhássemos com essa axiomática tradicional. Como eu falei com vocês, não vamos trabalhar por nós procurarmos aí seguir mais a linha dos materiais de ensino médio, embora, como eu comentei com vocês, isso deixa um pouco a desejar aí em relação ao rigor, né? Mas vamos continuar nessa linha, hoje com o postulado P7, e vamos trabalhar do P7 até o P10. Hoje vamos fechar essa parte inicial aí dos postulados. Bom, pessoal, na aula de hoje
além do P10, que é um pouquinho diferente, nós vamos ver no P7, P8 e P9 os chamados postulados de separação. Então o P7 ele vai fazer o seguinte, ele vai separar a reta, né, em dois pedaços. O postulado P8 ele vai separar o plano em dois pedaços e o postulado P9 ele vai separar o espaço em dois pedaços. Mas enfim, vamos ver um de cada vez, a gente vai entendendo aí. Bom, olha o postulado P7 o que ele diz, né? Ele diz que um ponto O de uma reta separa em dois outros conjuntos, R1 e R2, de pontos tais que, primeira coisa, né? A intersecção R1 com R2 é vazia, ou seja, o ponto ele separa a reta em dois conjuntos com intersecção vazia. Os conjuntos R1 e R2 são convexos, a gente já vai ver o que é isso, né? E 3, né? Item 3, se A, né, é um ponto, né? A pertence a R1 e B pertence a R2, o A e o B são pontos, então o ponto O pertence ao segmento AB. Bom, algumas aulas atrás nós falamos o que seria um segmento, mas de uma maneira intuitiva, né? Hoje nós vamos, na verdade, definir. Então, na realidade, esse terceiro item aqui, antes de colocar esse terceiro item, o ideal seria primeiro nós fazermos a definição certinha do que é o segmento de reta. Mas eu já coloquei aqui e vou fazer a definição para vocês entenderem aqui. Bom, a primeira coisa que você vai comentar, vamos fazer uma ilustração da situação aqui para vocês entenderem como esse postulado, na verdade, ele não é difícil também de abstrair, de entender que ele é interessante de se assumir, né? Na verdade, o que está aparecendo aqui é o conceito de semirreta, mas vamos dar uma olhada nisso aqui. Bom, qual que é a ideia, né? Nós temos uma reta, ok? Não vou nem colocar nome para essa reta, mas o ponto O de uma reta, né? Então, aqui nós temos aqui um ponto da reta, ponto O, e ele está dizendo o seguinte, que esse postulado está dizendo que esse ponto O, ele separa essa reta em dois outros conjuntos, R1 e R2 de pontos, tais que a intersecção é vazia, o R1 e o R2 são convexos e se um ponto pertence a R1 e um outro ponto pertence a R2, então o ponto O pertence ao segmento AB, né? Bom, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, é que o R1 seja este pedaço à esquerda aqui do ponto O, né? À esquerda, maneira como eu desenhei, né? E o R2 seja esse pedaço à direita. Então veja, o R1 seria este pedaço, podemos desenhar separado, né? Aqui está o R1 e aqui está o R2. R1. E vamos deixar essa junção aqui, ainda para a gente entender o que vai acontecer aqui. Aqui é como se eu tivesse feito um corte nesse ponto O e foi separado aqui, né? Bom, aqui está o ponto O e o ponto O está aqui também, né? Então ele foi separado. Bom, a intersecção entre o R1 e o R2 é vazia. Se essa intersecção é vazia, então se esse ponto O vier para esse pedaço e vier para este, então a intersecção entre o R1 e o R2 seria o ponto O. Portanto, não faz sentido, né? Então a gente poderia pensar que o ponto O não está na R1, mas está na R2. Daria certo isso aqui também, né? Porém, ele fala o seguinte, que o R1 e o R2 são convexos, né? Significa conjuntos serem convexos. Bom, eu aproveitei para colocar aqui embaixo a definição aqui de conjunto convexo. Conjunto convexo ocorre o seguinte, quando o segmento formado por dois quaisquer de seus pontos está contido nele, né? Então a ideia, vamos primeiro pensar num conjunto desse tipo aqui e um conjunto desta forma aqui, né? Esse conjunto é um conjunto convexo, porque supondo esse interior aqui, essa parte de dentro aqui, embora nós não tenhamos visto essa ideia de interior também, mas enfim, imagina que o conjunto é formado por esses pontos aqui, neste plano da lousa aqui. Quando nós tomamos dois pontos quaisquer nesse conjunto, o segmento que une esses pontos está sempre dentro do conjunto. Então o segmento formado por dois quaisquer de seus pontos está contido no conjunto, tá? Então quaisquer dois pontos que nós tomemos neste conjunto, quando nós unimos esses pontos, o segmento está totalmente contido no conjunto. Ora, nesse conjunto, quando nós tomamos esses dois pontos, tudo bem, o segmento está aqui dentro. Mas se nós tomamos este ponto aqui e este aqui, e unimos,
esse segmento vai ter uma parte que está fora do conjunto. Então esse conjunto aqui não é convexo. Okay? Então esse conjunto aqui é convexo e esse aqui não é convexo. Ele é não convexo, esse conjunto. Porque quando nós unimos, por exemplo, esses dois pontos, resulta um segmento que tem uma parte fora do conjunto. Essa mesma ideia nós vamos utilizar aqui, né? Então esses conjuntos eles têm que ser convexos. Então vamos ver. Quando nós tomamos quaisquer dois pontos desse conjunto e unimos, esse segmento está aqui dentro. Tá? Então esses segmentos estão sempre aqui. Quaisquer dois pontos que nós tomamos aqui, o segmento que une esses pontos está dentro. Veja que para a ideia de segmento, nós usamos também a ideia de estar entre, né? Porque o que é o segmento, né? Qual que é o conceito? Nós temos o ponto A e o ponto B, o segmento é todos esses pontos que estão entre A e B. E aí é o tal do conceito do estar entre que foi decepado dessa simplificação que foi feita aí nos livros de ensino médio que eu comentei no início da aula. Mas enfim, então, ok, esse conjunto seria convexo. Outra coisa é a seguinte, se o ponto A pertence a R1, né, então se o ponto A aqui pertence a R1 e o ponto B pertence a R2, então o ponto O pertence ao segmento AB. Okay? Então o ponto O realmente está aqui. Então essa também é a ideia aqui, né? Então isso tudo vai mostrando para a gente que a representação seria essa. Agora, essa primeira observação aqui, que a intersecção é vazia, poderia o ponto O não estar nesta reta e estar nesta, né? Ou então ele não estar nesta e estar nesta. No entanto, por questão de simetria, nós admitimos aqui que o ponto O ele não está nem nesta reta nem na outra. Tá? Então nós podemos colocar uma bola aberta aqui, né? Quando nós estudamos funções, quando o gráfico não começava naquele ponto, nós preenchíamos com bola aberta. Nós fizemos isso quando nós estudamos funções, né? Trabalhamos muito com o conceito de bola aberta nos gráficos, né? Enfim, essa mesma ideia aqui, né? Então esses seriam os dois conjuntos. Essa que é a ideia desses conjuntos. O conjunto R1 e o conjunto R2. Veja que a intersecção deles é vazia, não tem intersecção. O R1 e o R2 são convexos, de fato, quando nós pegamos quaisquer dois pontos aqui, o segmento que os une está dentro desse pedaço aqui do R1, né? E se um ponto A pertence ao R1, né, e um ponto B pertence ao R2, então o ponto O pertence ao segmento que une o A e o B, né? Mas aí pensando na reta original, tá ok? Bom, isso tudo forma pra gente o conceito, né? Essa ideia do R1 e do R2 aqui vão dar origem pra gente o conceito de semirreta, tá? Então já utilizando a nova grafia, né, do português, então nós temos a ideia de semirretas. Então aqui, por exemplo, nós temos a semirreta. Como é que nós vamos formar essa semirreta? Nós vamos pensar o seguinte, R1 e vamos unir com o ponto O. Né? Então, quer dizer, quando nós juntarmos a R1, o conjunto R1, com o ponto O, aí sim nós ficamos com o ponto O. Então nós temos uma semirreta de origem O. Okay? Então essa semirreta R1 com O seria essa semirreta aqui. O, né? Vou colocar o A aqui para a gente perceber, né? Esse seria o nosso R1, né? E a gente agora preenche, agora ficou bola fechada aqui, o R1 com o O. Então essa é a semirreta com origem O, né? Ou então nós temos a semirreta R2 e podemos unir aí temos que unir com o O, né? E aí nós temos aqui o O aqui e vai para lá. Aqui está o B, R2, ok? Nós podemos adotar uma nomenclatura um pouquinho diferente para essas semirretas, utilizando a mesma nomenclatura que nós tínhamos ali no caso da reta, né? Então, no caso, esta reta aqui em cima seria a reta AB, né? Nós comentamos isso aí, basta tomar dois pontos distintos da reta, lembrando aí do postulado P3, né? Que dois pontos distintos determinam uma reta. E aí, utilizando esse AB com a seta apontando para os dois lados, nós estamos indicando a reta que passa pelos pontos A e B e se prolonga, né, pelos dois lados aí. Nessa situação em que nós temos isto aqui, nós podemos falar a semirreta com origem O e que passa pelo ponto A, nós podemos colocar uma igualdade aqui
né, uma igualdade, e escrever OA. Ok? Então, OA, o que vai ser? Vai ser a semirreta com origem O e que passa pelo ponto A. E R2 união O vai ser a semirreta com origem O e que passa pelo ponto B. Então, OB, né, com a seta. Agora veja que a ponta da seta aponta apenas para um lado, para indicar que o ponto O é a origem. Né? Então, quando nós escrevemos isso aqui, nós estamos entendendo que é a semirreta de origem O e que passa pelo ponto B. Ok? Então, utilizando essa mesma notação. Falta apenas nós explicarmos o que seria a ideia de um segmento de reta. Olha só que maneira interessante que nós temos de definir, né? Agora um segmento de reta vai passar a ser uma definição realmente. Olha que interessante. Bom, aqui nós temos, nesse caso aqui, seria a nossa semirreta, né? OA. Nós acabamos de comentar aí. Nesse caso aqui nós teríamos a semirreta OB. E este caso aqui é que seria uma representação, né? Nós ainda não definimos. Do segmento AB, quer dizer, os pontos que estão entre A e B. Olha, de novo, o conceito estar entre aparecendo aí. O segmento AB. Veja que outra incoerência que acaba aparecendo aqui nessa maneira como os postulados são colocados nos materiais de ensino médio, é que nós estamos utilizando o próprio postulado P7 para definir o segmento e ele exige o conceito de segmento para ele ser estabelecido. Então é uma coisa estranha, né? Como é que o próprio postulado exige um conceito que ele mesmo ajuda a definir, né? Então, quer dizer, pela maneira como o Hilbert propôs, primeiro como a noção de estar entre e outros postulados escritos de outra forma, é possível primeiro definir aí a ideia de um segmento e aí sim a gente vai para a questão da separação e aí a coisa fica mais sólida, né? Fica mais bem alicerçada, né? Utilizando aquela ideia do alicerce. Bom, então aqui nós temos a reta OA, mas o problema é que nós queremos definir o segmento AB. Olha que ideia interessante que nós temos. Olha, a ideia aqui que nós podemos fazer é o seguinte. Olha, eu vou apagar aqui esse OA e vou fazer o seguinte. Eu vou parar nesse A aqui e vou parar nesse B aqui. Vou apagar o OA e o AB. Aí eu vou fazer o seguinte, em vez do O eu estender para o A, eu vou do A estender para o O. Então agora passou aqui a ser a nossa semirreta, passou a ser a semirreta com origem em A. Né? Então quer dizer, quando a gente coloca do O para o A, passando pelo A, semirreta com origem em O, ficou OA. Agora com origem em A ficou AO, né? Com a seta. Então esse primeiro ponto aqui, que está nessa ponta seca aqui da seta, onde não tem a seta, é a origem da semirreta. A gente pode fazer isso aqui, qualquer ponto a gente pode fazer. A gente só inverteu a ideia. Em vez de pensar no ponto O aqui da reta, a gente está pensando no ponto A, ok? Da nossa reta original. E da mesma coisa aqui, a gente pode pensar em partir do B vir para cá. E aí nós vamos ter a semirreta BO. Agora a semirreta de origem B. Então a gente inverteu a coisa. A gente vinha daqui para cá, começou a vir daqui para cá. E aí nós temos a semirreta AO. A gente vinha daqui para cá e aí começou a vir daqui para cá, semirreta BO. Agora olha que interessante, né? Por exemplo, esta aqui, né? Essa semirreta, ela vem para cá, AO, e ela passa aqui pelo B, ok? Ela passa pelo B e vai embora. E esta aqui, ela vem do B para o O e vem embora para cá. Eu vou fazer com a mesma escala aqui. E ela vem para cá. Passa pelo A, né? E vem para cá. Agora, olha, eu vou fazer esse tracejadinho aqui. Essa ideia do tracejado. Para a gente tentar entender aqui. Aqui a gente tem a semirreta AO, que ela veio para cá. Né? Aqui a gente tem a semirreta BO, veio para cá. Que nós queremos, o segmento AB, ele está tanto nesta semirreta quanto nesta. Ele é exatamente a intersecção. Notem a intersecção aqui. Aliás, a gente trabalhou com esse tipo de ideia quando a gente resolveu inequações, né? Inequação produto, inequação quociente, a gente trabalhou com essa ideia. Ou mesmo intersecções entre intervalos, nós trabalhamos já no início do curso, inclusive, de matemática básica. Lembrando aí, estamos na aula 216, né? Já muita água passou por baixo da ponte aí. Então, se você não está acompanhando nesse momento, volte os vídeos aí, né? Temos muitos vídeos no canal, estamos na aula 216.
Bom, veja só, então, quer dizer, esse segmento AB que a gente quer é exatamente a intersecção. Olha que interessante. Então, esse segmento AB, ele é a semirreta AO, fazendo uma intersecção com a semirreta BO, sendo O um ponto entre A e B. Agora, olha que interessante, se a gente não quiser utilizar o ponto O, a gente pode também. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode tomar a semirreta AB. Porque veja, essa semirreta que passa, vai do A para o O para o B, ela é a mesma coisa que a gente chamou de AO, a gente pode chamar de AB também, porque ela vem do A, passa pelo B. E essa aqui a gente pode chamar de BA. Então isso aqui a gente pode chamar de AB, intersecção com BA. Então olha que ideia interessante. Para definir um segmento de reta, basta a gente pensar que é a intersecção entre duas semirretas. Então a ideia de usar o postulado P7 com o conceito de semirreta, e aí segmento passa a ser o quê? A intersecção entre duas semirretas. Então quer dizer, a semirreta que parte do A e passa pelo B, e a semirreta que parte do B e passa pelo A. A intersecção entre essas duas dá exatamente o segmento de reta, que é esse pedaço que nós queríamos aqui. Bastante interessante. Aí isso aqui é uma definição. Okay? Isso é uma definição que a gente realmente definiu o segmento de reta. Como eu falei para vocês, né? Tem essa relativa incoerência aí por questão de o próprio postulado exigir, né, o conceito de segmento. Mas, de qualquer modo, é uma forma interessante de pensar aí. Bom, pessoal, temos agora o postulado P8, né, que é o postulado agora da separação do plano, né? O P7 foi postulado de separação da reta. Agora é uma reta R de um plano alfa que separa em dois outros conjuntos, alfa1 e alfa2, de pontos tais que a intersecção entre alfa1 e alfa2 também é vazia, alfa1 e alfa2 são convexos, e se o ponto A pertence a alfa1 e o ponto B pertence a alfa2, então o segmento AB, intersecção com a reta R, resulta exatamente um ponto aí, que nós vamos chamar de ponto I, né? Então a representação vai nos ajudar a compreender essa ideia, né? Então nós temos aqui um plano, né, que nós vamos chamar aqui de plano alfa, né? Nós temos um plano alfa. Vou colocar aqui fora aqui plano alfa, né? Então a ideia é a seguinte, nós temos uma reta R, e ela vai cortar esse plano e ela vai dividir em dois pedaços aqui, né? Vamos chamar de pedaços por enquanto, que nós vamos chamar de alfa1 e alfa2. E aí vamos traçar separado esses pedaços. E aí, como a gente fez no caso da reta, vamos traçar, colocar tracejado, né? O caso equivalente à bola aberta no caso da reta, né? Então o pedaço aqui alfa1 e aqui um pedaço que vai ser o quê? O alfa2. Então a ideia é a seguinte, aqui nós temos a reta R, né? Aqui a reta R também. E da mesma forma que a gente pensou no caso das retas, né? Esses conjuntos alfa1 e alfa2, eles não têm intersecção. A reta aqui tracejada, né? Não tem intersecção, a intersecção é vazia. O alfa1 e o alfa2 são convexos, de fato, quando a gente pega quaisquer dois pontos aqui e aqui, né? Faz sentido pensar que o segmento que une esses pontos está dentro de cada uma dessas regiões, né? Pega dois pontos quaisquer aqui, né? E aqui, sempre a união deles está dentro do conjunto. A ideia de conjunto convexo, né? Quer dizer, um plano não poderia ser uma coisa desse tipo aqui, né? Isso aqui não poderia ser um plano, porque aí quando a gente pegasse esse ponto com esse, ia resultar um segmento que tem uma parte fora. Então a ideia de um plano, né? E é claro, né? Aqui a gente faz uma representação por meio de um paralelogramo, né? A gente já comentou. Mas esse plano é infinito, né? Esse pedaço aqui ele vai infinitamente. E, bom, aqui da mesma forma no caso da reta, né? Do ponto que separa a reta, em duas semirretas, né? Quando a gente junta alfa1 com R, ou quando a gente junta alfa2 com R, a gente tem a ideia de semiplanos, tá? Assim como a gente tinha ideia no caso das semirretas, aqui a gente tem a ideia de semiplanos, né? Então nós temos aqui um semiplano de origem R e um semiplano aqui, né, de origem R também, né? Então a gente fala que são semiplanos opostos, né, em relação à reta R. Então, quer dizer, a reta ela divide o plano, digamos assim, em dois semiplanos, né?
Mas no caso, no axioma, ele não considera essa divisão aqui. Quando a gente junta com a reta é que aí surge o conceito de semiplano, que aí a gente pensa juntando aqui com a reta, né? Juntando com a reta, né? Lembrando que isso segue infinitamente, tá? E essa ideia esse terceiro ponto, quando a gente toma um ponto qualquer aqui no alfa 1 e um ponto qualquer no alfa 2, e a gente junta esses pontos, através do segmento AB, a intersecção desse segmento com a reta R resulta sempre o quê? Um ponto. Tá? Esse ponto I ele não é sempre o mesmo ponto, é claro, né? Se a gente tomar um ponto aqui e o outro ponto aqui, aí a junção deu esse ponto aqui. Enfim, quaisquer par de pontos, né? Qualquer par de pontos que a gente pegue, um em alfa 1 e o outro em alfa 2, a gente juntando vai dar uma intersecção aí, né? Esse terceiro item está nos dizendo. Então essa é a ideia do plano ser dividido por uma reta em dois semiplanos. Então nós já vimos pelo postulado P7 que uma reta é dividida em duas semirretas por um ponto. Agora pelo P8, um plano é dividido em dois semiplanos por uma reta R, né? Então são os postulados de separação. Falta ver o postulado de P9, né? Que tem a ver aí com a separação do espaço por meio de um plano, obviamente. Bom, agora o nosso postulado P9, né? Separação do espaço, né? Um plano alfa, plano qualquer, alfa, né? Ele separa o espaço em dois outros conjuntos, E1 e E2, né? Coloquei um E enfeitado aí, né? O espaço E, separado em dois conjuntos, E1 e E2, de pontos. Vejam que todos os axiomas dessa linha, né? De postulado de separação aí, são bastante semelhantes, né? A estrutura deles. Então a intersecção entre esses conjuntos é vazia. Os conjuntos E1 e E2 são também convexos. Se nós tomamos um ponto em E1 e um ponto B, né? A em E1 e um ponto B em E2, então o segmento AB, intersecção com o plano alfa, resulta também aí um ponto, né? Então vamos ver qual seria a ideia. Agora, a ideia é, nós temos um espaço tridimensional, né? Então nós temos um plano. Nós temos um plano alfa, né? Temos aqui um plano alfa. E aí a ideia do espaço é a seguinte, nós temos a parte que está, digamos aqui, né, acima do plano alfa e a parte que está embaixo, né? Então qual que vai ser a ideia, né? Nós temos o nosso espaço, eu vou colocar uma caixa aqui, mas importante entender que o espaço ele é infinito aí, né? A ideia do espaço, né? Então olha só, aqui nós temos uma caixa, espécie de um cubo aqui. Então vamos imaginar que este é o espaço. Esse é o espaço tridimensional, né? Então aqui estaria o nosso espaço, né? Olha só, esse seria o nosso espaço. E a ideia é que o plano ele separa o espaço em dois semi-espaços. Então aqui a gente tem o nosso E1, digamos, aqui em cima, né? E o espaço E2 aqui embaixo, né? Podemos até fazer um pouquinho melhor até aqui. Esse plano alfa, a gente poderia entender esse plano como sendo um plano que vem aqui, olha. Ele viria nesta, né? Exatamente aqui, ó. Olha só. Aqui ficaria até mais claro, né, para a gente perceber que o nosso plano alfa aqui, né, nós temos aqui uma parte acima e uma parte abaixo. Bom, esses dois pedaços aqui também vão ser chamados semi-espaços, né? Semi-espaços. Lembrando que semi-espaço é tudo junto agora, né? De acordo com a nova ortografia, não tem mais o hífen aí. Semi-espaço, porque esta letra I aqui é diferente da letra E, né? A gente só usa o hífen quando as vogais forem iguais ali, né? Enfim, então nós temos aqui o espaço de cima, o E1 e o E2, a intersecção deles é vazia. Então este plano aqui, ele seria tracejado, digamos. Seria uma divisão aqui que não faria parte nem do E1 nem do E2. Assim como a reta não fez parte da separação dos planos e o ponto não fez parte, né?
Mas enfim, estou fazendo um pouquinho mais simplificado aqui. Esse E1 e E2 são convexos, né? E de fato, se a gente pegar qualquer ponto, qualquer par de pontos aqui em cima e une, a junção deles, o segmento, está dentro daquele E1 e aqui embaixo também. Todos os pontos aqui, quando a gente une, está dentro aqui. Então, são convexos. E se a gente pega um ponto, nosso E1, né? Aqui em cima, pega um ponto A aqui e um ponto B aqui embaixo, quando a gente une esse ponto A com esse ponto B, ele fura, né? Como se ele furasse aqui o nosso plano, né? O nosso plano alfa. Então, o segmento AB, intersecção com o plano alfa, é um ponto aqui, né? O ponto I aí, que a gente está chamando, né? Então, quer dizer, quando a gente pega qualquer ponto ali no semi-espaço superior e junta aqui, a intersecção dá um ponto, né? Os semi-espaços, da mesma forma como essa divisão, ela não inclui o plano, os semi-espaços, obviamente, a gente vai ter que fazer o quê? O E1, união com o alfa, e o E2, união com o alfa. Então, a gente tem um semi-espaço de origem alfa e um outro semi-espaço de origem alfa. Então, o plano alfa divide em dois semi-espaços opostos, né? Com a mesma origem ao plano, né? Qualquer plano vai dar certo isso aí. Agora, outra coisa interessante é o seguinte, né? Aqui surge um outro conceito, uma outra definição, que é a seguinte, exatamente esse segmento AB que nós tomamos aí, né? Aqui nós temos, se nós continuarmos para cá, para cima e para baixo, nós temos a reta AB, né? A reta que passa pelos pontos A e B, e ela corta o plano alfa no ponto I, né? Então essa reta AB nós chamamos de reta secante, tá? Então essa reta AB, reta secante a alfa. Quer dizer, a reta secante a um plano é a reta que corta o plano num único ponto, tá? Por quê? A reta ela vai cortar o plano, nós vamos ver melhor isso aqui mais para frente, inclusive. Mas a reta, se ela corta o plano num único ponto, então a reta é secante ao plano. Se ela não corta em nenhum, a gente vai comentar futuramente, ela vai ser paralela ao plano. E se ela corta o plano em dois pontos, então ela contém dois pontos daquele plano, aí pelo postulado E5, aí ela estaria contida no plano, tá? Então, no caso a reta secante, ela corta o plano em apenas um ponto. Um único ponto, né? Então, essa situação da reta secante. Nós temos uma outra definição aqui. Reta secante ao plano é a reta que corta o plano num único ponto, tá? Mas vamos com calma que futuramente nós vamos ver isso melhor. Vamos dar continuidade a essa playlist, né? Depois daqui um tempinho. Então tudo isso vai ser visto melhor, esses conceitos aí. Mas por enquanto ficamos aí com o P9 e agora nós vamos passar também o P10 e com isso finalizamos a aula de hoje. Bom, finalizando a aula de hoje, né, nós temos aí o P10, postulado chave, muito importante, né? Dada uma reta R e um ponto A, existe uma única reta que passa por A e é paralela a R. Bom, também é relativamente intuitivo quando a gente pensa na geometria plana, né? Mas vamos fazer uma ilustração aqui, né? Dada então uma reta R e um ponto A, existe uma única reta que passa por A e é paralela a R. Veja que o enunciado não fala nada se o ponto A pertence à reta R ou não, né? Mas, enfim, o ponto A ele pode pertencer à reta R, ou então nós podemos ter aqui, né? Vamos fazer um pouquinho mais para baixo, aqui a reta R e o ponto A fora da reta R. Esse postulado está dizendo o seguinte, que dada uma reta R e um ponto A, existe uma única reta que passa por A e é paralela a R. Então, nessa situação, a única reta que passa por A e é paralela à reta R é a própria reta R. Não tem nenhuma outra reta que passa por A e é paralela à reta R. Qualquer outra reta aqui, que passa pelo ponto A, ela não vai ser paralela à reta R. Aliás, aqui, né, nós precisamos primeiro até falar da definição de reta paralela, que seriam retas do mesmo plano, né, retas coplanares, estão no mesmo plano, mas que não se encontram, que não tem ponto em comum. Mas a gente vai falar isso melhor futuramente. Por enquanto, vamos ficar com esse conceito básico, né? Simples, né? De reta paralela, né? Que a gente conhece aí, digamos, pensando aí numa
a linha do trem, por exemplo, né? As duas linhas, enfim, aquela ideia mesmo. Então, nessa situação acaba ficando simples, né? Quando o ponto A pertence à reta R. E nessa situação, pelo ponto A, né? Dada uma reta R e um ponto A fora dela, né? Nessa situação em que o ponto A está fora da reta, então por esse ponto passa uma única paralela à reta dada, né? Só existe uma paralela. Pensando aí no plano, né? Qualquer outra reta que passe pelo ponto A aqui não vai ser paralela à reta R, tá? Então esse também é um postulado, e esse postulado é o que define a geometria plana. Coloquei até bem em destaque aqui, né? Quando eu comentei com vocês que o Hilbert, né, tinha aquela preocupação de formalizar as coisas, deixar tudo alicerçar bem a matemática, um dos pontos que motivou essa formalização foi justamente isso aqui, com o surgimento das novas geometrias, sem ser a geometria plana, né? Porque, olha que interessante, né? Quando a gente pensa em outras geometrias, por exemplo, uma coisa simples, né? Se nós pensarmos numa esfera, né? Se pensarmos numa esfera, olha aqui que interessante. Aqui estaria o nosso equador aí, digamos, né? Uma circunferência que passa pelo centro aí. E qual que é a ideia, né? Se nós pensarmos nos polos, aqui pensando que o planeta Terra fosse uma esfera perfeita, né? Se nós pensarmos nos meridianos, né? O meridiano, a gente tem um meridiano famoso de Greenwich, ou próximo de Londres, enfim, passa pela região ali. Nós temos todos os meridianos, né? Eles se encontram nos polos, né? Todos os meridianos, eles se encontram nos polos. E aí nós temos retas paralelas dentro da geometria, mas é uma geometria que não é geometria plana, é geometria esférica, né? Então dentro dessa geometria, retas paralelas elas se encontram. Quer dizer, eventualmente para outras formas de geometria, o conceito de paralelo ele já vai mudar, porque as paralelas elas vão se encontrar, seja nos polos. Temos a geometria como se fosse aquela sela de cavalo, né? Aquela sela de cavalo, chamada geometria hiperbólica. Também furam, né, essa ideia do postulado P10. Então esse postulado P10 é um divisor de águas. Então para a geometria plana é esse postulado. Para outras geometrias vão entrar outros postulados aqui, né? Ou outros postulados nessa situação. Então é aí que surge a ideia de matemáticas diferentes. Porque à medida que você muda esse postulado, você constrói geometrias diferentes, né? Lembrando aí, no nosso caso, nós estamos trabalhando com a geometria plana, portanto esse postulado ele vai ser verdadeiro, tá? Futuramente, pretendo trazer no canal, depois que terminar esse curso de matemática básica, ou em paralelo, enfim, mais para frente, pretendo trazer também um curso de desenho geométrico, né, com régua e compasso, fazer os desenhos. E aí, nesses desenhos geométricos, nós vamos poder aprender, né? Como é que, dado uma reta, né? Uma reta traçada por uma régua e um ponto fora dela, ponto A, né? Como é que nós traçamos essa paralela à reta dada, né? A reta S, né? Paralela à reta R, né? Nós traçamos com régua e compasso isso aí, né? Nós temos que achar mais algum ponto aqui, né? Para que nós determinemos a reta S. Mas enfim, futuramente pretendo trazer um curso de desenho geométrico para vocês, né? Trabalhando essas questões aí. Agora, uma coisa interessante aqui, né? Quando duas retas são paralelas, nós temos essa notação aqui. R paralela a S, tá? Então, usamos duas barrinhas para lembrar de paralela mesmo, né? Retas paralelas, né? Vamos colocar a definição aqui. A gente vai falar melhor futuramente. Mas não custa colocar já. Coplanares, né? São coplanares que não se encontram. Certo? Então, paralelas são retas coplanares que não se encontram. Bom, pessoal, finalizamos aí o nosso postulado P10. Então, hoje nós vimos postulado de separação da reta em duas semirretas, do plano em dois semiplanos, por meio de uma reta, e do espaço em função de dois semi-espaços aí.
E por fim o P10, que é o divisor de águas aí, né? Que define realmente a geometria plana, que dado um ponto e uma reta, por esse ponto passa uma única reta paralela à reta dada. Esse ponto pode ou não estar na reta, como nós vimos hoje. Bom, com isso nós finalizamos essa parte de postulados e na aula que vem vamos dar continuidade a essa parte, mas mudar um pouquinho essa linha de postulados aí e trabalhar outros conceitos que nós vamos precisar aí na sequência, tá bom, pessoal? Então espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!